Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Alana e estamos aqui para mais um encontro através do nosso canal Aula na Tela, professora de ciência, e a nossa aula hoje é sobre ligações químicas. E aí, no seu livro didático, você vai ser possível observar essa tabela, tá certo? E o que é que tem nessa tabela? É justamente a classificação de alguns elementos, de algumas substâncias na natureza, tá certo? Para essa classificação, ele usa alguns critérios. O primeiro critério é temperatura, certo? De fusão, a gente vai observar. O outro critério é condutividade elétrica no estado sólido. E por último, não menos importante, é essa condutividade elétrica no seu estado líquido. Observe que aqui nós temos 3 classificações de substâncias. Nós temos as substâncias iônicas, as moleculares e as substâncias metálicas. E nós vamos saber como é que acontece essa ligação entre os elementos para compor uma substância química. Como eu disse, nós temos as características para cada tipo de substância. Nas substâncias iônicas, elas conduzem a corrente elétrica no seu estado líquido, mas no seu estado sólido não acontece isso. E ela tem temperatura de fusão muito alta, que era aquela nossa primeira partezinha da tabela anterior. Já nas ligações moleculares, qual característica nós temos dela? Elas não conduzem corrente elétrica nem no estado sólido e nem no seu estado líquido, ou seja, zero condução de energia elétrica. Apresentam temperatura de fusão mais baixa em relação às iônicas e às metálicas. Temos também as ligações às substâncias metálicas, tá certo? Ou seja, a parte de metal conduzem energia elétrica tanto no seu estado sólido quanto no seu estado líquido e tem temperatura de fusão também elevada. Mas aí a gente fica se perguntando, por que os átomos se ligam, tá certo? Por que isso acontece? Justamente para que haja uma estabilidade na última camada ou nas suas camadas elétricas, para que eles fiquem com características semelhantes à dos gases nobres. Os gases nobres, eles são os únicos elementos que já são estáveis por sua naturalidade, tanto faz sendo seu estado sólido como líquido, tá certo? Apesar de que nós já sabemos que ele é um gás, então já é uma característica deles próprios e eles já são estáveis. Se nós observarmos aqui esses gases que foram citados nessa tabela, nós vamos observar que o hélio é o único que não contém na sua camada de valência 8 elétrons. Por quê? O hélio, ele pertence ao segundo período da nossa tabela periódica. Logo, ele consegue ser um elemento estável apenas com 2 elétrons. Assim como o hidrogênio. O hidrogênio também consegue se estabilizar apenas com 1 elétron. Se nós observarmos, ele vai estar lá na família 1A. Só uma correçãozinha da minha fala anterior. O hélio se estabiliza com 2 elétrons, tá certo? Mas ele pertence à família 1A e não à família 2A, como eu tinha citado anteriormente, tá certo? Mas aí a gente fica se perguntando como é que os demais elementos fazem para adquirir essa estabilidade que os gases nobres já têm, porque observe, ele diz, por si só, os gases nobres já são estáveis na natureza. E, para isso, nós trabalhamos com a regra
do octeto. O que é essa regra do octeto? Para adquirir essa estabilidade, os outros elementos, ou ele vai perder, ganhar ou compartilhar elétrons para que ele fique no seu estado estável. Ou seja, adquirir essa regra do octeto, fazer uso da regra do octeto e ficar estável na natureza. Como eu havia falado anteriormente, o hidrogênio, apesar de estar na família 1A, ele só tem um elétron, mas com um ele ainda consegue fazer esse compartilhamento. Então, para eu adquirir a regra do octeto, eu falo enquanto elemento, tá certo? Ou vai perder, ganhar ou compartilhar. Trago aqui, por exemplo, a substância, o cloreto de sódio. Vamos aqui observar o que foi que aconteceu. Um átomo adquire estabilidade quando ele possui 8 elétrons. Ok, tudo bem. Vamos aqui. Quando fizemos a distribuição dos elétrons por camadas, observamos que o sódio não tem na sua última camada de valência, que é a camada M, 8 elétrons. Ele ficou apenas com 1 elétron. Quando fazemos a distribuição do cloro, vamos observar que na sua terceira camada ele ficou com 7 elétrons. Comparando um com o outro, iremos observar que nenhum dos dois está obedecendo a regra do octeto. Então, o que é que isso acontece? O sódio vai doar um elétron, ou seja, ele vai perder, vai passar um elétron para o cloro e o cloro irá o quê? Ganhar esse elétron. Quando o sódio faz a doação desse elétron, ele fica estável na sua última camada com 8. Já o cloro, o que que acontece? Ele estava com 7. Recebeu um elétron e ficou com 8. Trago aqui para vocês as ligações iônicas. O que são as ligações iônicas? Lembra que anteriormente nós estudamos as substâncias iônicas. Agora nós vamos estudar o quê? As ligações iônicas. Quando é que isso acontece? Nas ligações iônicas acontece a transferência de elétrons. O que isso quer dizer? Que alguém vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons. E esse tipo de ligação só é possível acontecer entre os metais e os não metais, que irão formar o quê? Um composto. Tudo a gente tem que trazer um exemplo para facilitar a melhor compreensão, né? Para que possamos compreender de forma clara e objetiva do que estamos falando. Lembra que eu usei anteriormente o cloreto de sódio? Ok. Então vamos aqui, como eu disse, ó, na última camada, que era a camada M, foi feita a doação desse elétron para o cloro. Justamente por quê? Porque o cloro estava na sua camada mais externa, que era a sua camada de valência, ele não estava estável, ele não estava obedecendo a regra do octeto. Logo, ao receber esse elétron, ele se estabilizou. Observamos aqui como nós já tínhamos observado anteriormente. E aí, o que é que acontece? Nós temos aqui, ó, essa representação eletrônica. Se vocês observarem aqui comigo, ó, o elétronzinho foi transferido, o elétronzinho que estava aqui no sódio foi transferido para o cloro. Quando eu faço a doação, tá certo? Embora eu esteja doando, esse elétron eu fico com cargas positivas de acordo com a quantidade de elétrons que eu cedi. Já quem recebe essa carga fica com a representação o quê? Negativa, se vocês observarem aqui. Estou recebendo, mas o que acontece? Eu estou recebendo um ânion, então eu vou ficar o quê? Negativo.
temos a representação isoladas e temos a representação através de íons. Quem doou vai ficar com o índicezinho positivo, quem recebeu vai representar o seu índice negativo. Lembrando que se for apenas um elétron, não há necessidade de representar esse número. Apenas pelo sinal eu irei identificar. Mas se for 2, 3 ou mais, tenho que colocar esse algarismo acompanhado do meu sinal positivo ou negativo. Vamos aqui agora resolver um exemplo, tá certo? Vamos resolver o exemplo A. Pronto, pessoal, agora vamos resolver, tá certo? O exemplo A, que é justamente o fluoreto de cálcio, o CaF2. Vamos observar, na tabela periódica, você pode fazer uma consulta e você irá ver que o número atômico do cálcio é 20. Vou colocar com essa setinha assim, tá certo? Para que vocês possam pesquisar depois e ver se está correto. E do flúor é 9. Ok, vamos fazer essa distribuição para adquirir a regra do octeto. Porém, primeiro é interessante que eu consulte ou faça essa distribuição para saber quantos elétrons vai ter na minha última camada, que é o que eu irei chamar de camada de valência. Então, fazendo essa distribuição, nós vamos verificar que o cálcio, ele tem, tá certo? 4 camadas. Dessas 4 camadas, a última, que é a N, ele contém 2 elétrons. Então, eu já sei, tá certo, que o cálcio, ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valências. Ótimo. E o flúor, ele está lá no meu segundo período. Se ele está no segundo período, eu vou ter quantos elétrons ou quantas camadas? Primeiro, você está no segundo, eu já sei que eu tenho 2 camadas. E eu tenho que ver que na minha última camada, quantos elétrons ele vai ter para que ele fique estável. Então, número atômico 9 tem 2 camadas. Se a minha primeira camada de valência equivale ou comporta apenas 2 elétrons, a minha última camada ela vai ter 7, tá certo? 7 elétrons. Mas eu tenho um detalhe, eu não tenho só um flúor, uma molécula de flúor, eu tenho o quê? 2. Então, eu vou fazer um pouquinho mais distante assim. Então, aqui eu vou ter quantos elétrons? Vou ter 7, certo? E aqui também eu vou ter 7. O que é que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. O que é que vai acontecer agora? Nenhum dos dois, tá certo? Vai estar estável. O que é que vai acontecer? O cálcio vai transferir, vai doar, tá certo? Esse elétron para o flúor. E aqui também vai haver a doação para que ambos fiquem obedecendo essa regra de quê? A regra do octeto. Quando acontece esse compartilhamento, tá certo? Compartilhamento não. O cálcio está perdendo e o flúor está o quê? Ganhando. Então, agora sim, o flúor está obedecendo a regra do octeto. Após fazer essa distribuição no sentido de quê? Que o cálcio doou para o flúor. Então, quem doa vai ficar o quê? Positivo, de acordo, o seu índice positivo, de acordo com a quantidade de elétrons que foi doado. E quem recebe vai ficar lá com o seu índice negativo, que é o ânion, tá certo, pessoal? Doou é cátion, recebeu é ânion. Então, eu tenho apenas uma molécula de cálcio. Se ele doou, tá certo? Então, quantos elétrons ele doou? 2. Houve essa doação porque justamente, tá certo? Ligação iônica, aonde acontece essa transferência de elétrons. E o flúor, eu tenho que me lembrar que são 2 moléculas. Então, é F2.
Se recebeu, ele recebeu quantos elétrons? Ele recebeu apenas um elétron. Logo, nós temos essa representação molecular. Resolvemos o primeiro exemplo e o segundo fica como desafio para você resolver. Continuando o nosso assunto de ligações, agora iremos estudar o quê? As ligações covalentes. O que é que acontece? Ambos elementos recebem elétrons, ganham elétrons. Acontece essa troca. E aonde é que acontece? Com os elementos não metais, tá certo? Na ligação covalente, é isso, vai acontecer o que? O compartilhamento de elétrons. Observe esse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. Nós sabemos que para o bromo, tá certo, ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência. Quando foi feita a distribuição, foi observado que tinha apenas quanto? 7. Mas era uma molécula Br2, ou seja, eram 2 bromos. Então, pode haver e vai haver esse compartilhamento. Observe que ambos estavam apenas com 7. Havendo esse compartilhamento, eu vou contar aqui, ó, 2, 4, 6, 7, que era dele, o sétimo, e ele chamou um amiguinho aqui, vizinho, e agora ele ficou obedecendo a regra do octeto com 8 elétrons na sua camada de valência. Agora vamos resolver, tá certo? Esse exemplo que foi proposto aqui sobre as ligações covalentes do ácido clorídrico, tá certo? Do HCl. Muito bem, vamos aqui. Nós já sabemos que o hidrogênio ele pertence à família 1A, mas ele pode compartilhar esse elétron dele. O único elétron que ele tem, ele ainda é bonzinho, ainda foi essa doação. E ele tem apenas uma camada, que é a camada K. Já o cloro, se nós observarmos lá na tabela periódica, ele está no terceiro período, tem 3 camadas, seu número atômico é 17, então na sua última camada, ele vai ter quantos elétrons? Vai ter apenas 7 elétrons. Não está obedecendo a regra do octeto. E eu venho agora aqui fazer essa representação eletrônica. Tem o H, que ele tem 1 elétron, e eu tenho o cloro. O cloro tem na sua distribuição eletrônica apenas 7 elétrons, precisando, ganhar, compartilhar esse elétron. Não é que ele vai ganhar, vai haver o compartilhamento. Então, se nós contarmos agora, tá certo? Com esse compartilhamento de elétrons que teve do hidrogênio, o cloro vai obedecer a regra do octeto. 2, 4, 6, 8. Lembra que nós falamos aqui anteriormente que ele pode ter a sua representação, dizendo se é uma ligação simples, se é uma ligação dupla, ou se é uma ligação tripla, assim sucessivamente. Quantos palitinhos eu vou ter aqui, ó, nessa forma? Eu vou ter apenas um, porque quando eu tenho o hidrogênio que compartilhou com o cloro, apenas 2 elétrons foi compartilhado. Se esses 2 elétrons forem compartilhados, eu tenho apenas uma ligação simples. Compreendido, pessoal? Até aqui? Resolvido o exemplo A, deixo como desafio vocês resolverem o exemplo B. Estudamos as ligações iônicas, estudamos as ligações covalentes e agora temos as ligações metálicas. O que é que acontece? Vai haver uma perca de elétron entre eles, porque nós estamos falando de materiais com as mesmas características que são os metais. E o que é que acontece com as ligações metálicas? As substâncias metálicas, ou simplesmente metais, são úteis,
tá certo? Ao ser humano. Por que são úteis? Eles são bastante utilizados no nosso dia a dia. E quais são essas características, tá certo? Que nós temos que ver, que nós temos que observar nessas ligações metálicas, porque elas possuem brilho próprio deles. Se vocês observarem as peças metálicas, irão observar o brilho que cada um tem. Tem alta condutividade térmica e elétrica, tá certo? São bons condutores. Aí você se imagine por que é que uma panela, geralmente as panelas, tem o cabo de plástico. É justamente por conta disso, porque as que têm o cabozinho de ferro, ao pegar, se ela estiver aquecida, você irá se queimar. Por isso que acontece de eles colocarem cabos de plástico, porque o plástico é um isolante. Tem altas temperaturas de fusão e ebulição. São bastante maleáveis a determinada temperatura, então você pode moldar, aquece e molda. E tem a ductibilidade, ou seja, aquela capacidade de você deixar bem fininho, que é o exemplo do ouro. O ouro, ao você derreter, ele é capaz de ficar apenas uma linhazinha super fina, que é uma das características, tá certo? Tanto do ouro, e o ouro é o quê? Um metal. E agora eu convido vocês a exercitar. Só que eu vou deixar na descrição do vídeo 2 links para que vocês acessem, resolvam a atividade e enviem para o seu professor. O primeiro link vai tratar sobre as ligações químicas. São feitas por meio de... Você vai acessar o link, vai abrir essa plataformazinha online, tá certo? E vai resolver essa atividade. No final, o seu professor vai fazer a correção. Ou você mesmo pode printar e mandar o seu resultado para o seu professor. A segunda opção, novamente está aqui o link, tá certo? Lá da Santilana, é uma excelente plataforma para você acessar e vocês irão identificar as características das substâncias que nós estudamos anteriormente, das substâncias químicas. E aí, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir a nossa página. Tchau e até o próximo encontro.